e João, ele morre farto de anos, tá bom? Todos os apóstolos, todos os discípulos, eles morrem tragicamente. Estou falando da equipe de Jesus Cristo, inclusive o apóstolo Paulo. Todos eles morrem tragicamente. Também o próprio Judas que se suicidou. Então, todos eles são perseguidos, são decapitados, são crucificados, são esfolados, enfim. Temos histórias trágicas aí dos apóstolos. Porém, João é o único sobrevivente. Inclusive tem uma história extra-bíblica, você pode pesquisar isso na internet ou em livros, que conta-se com respeito a João de que Domiciano, o imperador romano, ele descobre onde está de fato João, o manda prender e o ferve em azeite. E acontece um milagre, conta a informação extra-bíblica. Escritos da igreja e muitos escritos apócrifos que não são reconhecidos canônicos. Conta-se de que João, ele é fervido em azeite, ele sobrevive a essa condenação e todo mundo fica espantado porque ele não morre. E Domiciano diz, esse é um filho dos deuses. E todo mundo passa a ter respeito por ele. E ele é deportado, ele é enviado para a ilha de Patmos. Por que ilha de Patmos? Na ilha de Patmos, que fica em frente à atual Turquia, e também é conhecida como Ásia Menor aqui, ali eram enviados os desterrados, todos os anômalos, todos aqueles que eram pessoas diferentes, e no caso aqui eram os que tinham algum tipo de ligação divina, filho dos deuses, enfim. Por João ser considerado um filho dos deuses, por não ter morrido por essa condenação terrível, João é deportado para a ilha de Patmos. Ele é jogado na ilha e ele está no meio de homens condenados, homens totalmente, às vezes, muitos deles sanguinários, e João tem uma revelação. Ele é tomado por uma unção sobrenatural na ilha de Patmos e ele fecha o cano das Sagradas Escrituras com o livro de revelação. Especificamente falando, ele começa aqui com as 7 igrejas, as quais devemos decorá-las: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Há uma mensagem clara para cada um dos pastores dessa igreja. Recalco que a Ásia Menor seria hoje a Turquia, e ali já havia, naquele então, estabelecidas igrejas que estavam louvando, adorando e exaltando o nome do Senhor e estavam já na doutrina cristã, tá bom? Então vamos anotar rapidinho aqui quais eram essas igrejas. Recalcando também que, além de ser uma mensagem específica para essas igrejas, a pergunta é, será que somente era para essas igrejas ou são mensagens para a igreja geral, a igreja universal, através de todos os tempos? E nós vamos descobrir que há uma mensagem e há algo num conteúdo ali, claro, específico, até cronológico, em relação à igreja através dos tempos até os dias de hoje. Me explico melhor. Ou seja, começando por Éfeso, o período, na verdade, Éfeso é um período inicial da igreja. Há um período depois seguido por um período chamado Esmirna, depois um período chamado Pérgamo, Tiatira, Sardes, até chegar em Filadélfia e depois Laodiceia. Ou seja, o período Laodiceia seria o período atual da igreja. Isso eu estudo, logicamente, fazendo um paralelo com as mensagens para cada uma dessas igrejas. Primeiro, eu vou colocar aqui 7 igrejas. Quando diz igrejas no plural, se refere a igrejas locais, tá bom? Nós sabemos que a igreja de Cristo é uma só, é uma igreja global, é uma igreja universal, é uma igreja onde há salvos, lavados e remidos. Porém, naquele tempo, se designavam igrejas locais por cidade. Eu sempre recalco de que a visão menor de igreja que o próprio Deus tem é uma igreja local para uma cidade. Eu não acredito muito em denominacionalismo, não sou a favor de denominacionalismo. E hoje em dia as pessoas estão muito fixadas em denominações. Quem você é? Ah, eu sou da igreja fulana, ciclana, beltrana. Então, isso não existe na ótica do Senhor. Quando Deus fala igreja, se refere à igreja como um corpo
num todo, o corpo místico de Cristo. Porém, existem igrejas locais. E nessa ótica sempre começa com uma cidade. Por exemplo, nós estamos aqui em São Vicente. Para Deus existe uma igreja em São Vicente, independente da denominação e da placa, porque isso é coisa humana, é coisa otorgada através dos tempos por legalidades, enfim, isso mais divide do que une o corpo de Cristo, tá bom? Então, Deus olha para São Vicente. Se olhamos para São Paulo, existe a igreja em São Paulo, existe a igreja no Rio de Janeiro, existe a igreja em Mongaguá, em Itanhaém, existe a igreja, enfim, cada uma das cidades de qualquer lugar do mundo. Não esqueça que a ordenança de Jesus foi que receberíamos poder, em Atos 1:8, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então, a base começa com Jerusalém, uma cidade. Então, a igreja precisa se unificar. Sempre quando aparece aqui Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, se refere a cidades. Quando há cartas escritas por Paulo aos romanos, se refere à igreja de Roma, uma cidade. Aos filipenses, igreja em Filipos, uma cidade. Igreja em Corinto, a igreja de Coríntios. Então, a igreja está estabelecida numa cidade, numa geografia. A menor delas é uma cidade. Não existe a igreja de fulano ou a igreja de denominação tal, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, a primeira igreja é Éfeso. Primeira, Éfeso. Éfeso. Segunda, Esmirna. Esmirna. 3, Pérgamo. Pérgamo. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Tiatira. 5, Sardes. Sardes. 6, Filadélfia. Filadélfia. E 7ª, Laodiceia. Laodiceia. Então temos aí as 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Decore isso porque é sempre bom decorar. Só que acontece o seguinte: todas essas igrejas estavam estabelecidas. Só que cada uma delas tinha uma característica, ou positiva ou negativa. A única que tinha somente características positivas e não negativas era a igreja de Filadélfia. Temos Esmirna, também considerada uma igreja perseguida, uma igreja sofrida, porém todas elas tinham valores e ao mesmo tempo reprovações. Logicamente a mensagem começava com o anjo da igreja, que é o pastor, que cuidava de cada uma dessas igrejas. Então, vamos vendo como esse processo aqui, em cada uma dessas igrejas, Deus avisa, Deus alerta. Por que digo processo? Porque Deus está tratando da igreja. É um processo onde Deus começa a depurar a igreja, começa a divertir a igreja. É um processo de orientação, é um processo de doutrina, é um processo onde Ele começa a operar na igreja e começa a trabalhar, aconselhando muitas das vezes. Muitas vezes vemos essa doutrina aplicada hoje em dia para a igreja atual e serve para nós. Cada uma dessas mensagens serve atualmente para nós. Mas o que eu quero destacar é principalmente os períodos através do tempo. Nós sabemos que desde a fundação da igreja por Jesus Cristo são ao redor de 2000 anos, arredondando para 2000 anos, certo? Até os dias atuais, ao redor de 2000 anos. Só que houve um tempo cronológico da igreja onde ela passou por diferentes situações. É aí que nós vamos ver. Então vamos separar em 7 períodos desde essas igrejas, como a igreja primitiva é a base, a igreja apostólica de Jerusalém, e avança para os dias atuais. Vamos dividir em 7 períodos com base nas 7 igrejas da Ásia e suas características, e tudo que Deus está processando nelas, doutrinariamente, repreendendo e até aprovando. Vamos lá. O primeiro período é o período Éfeso. Vamos chamar de período Éfeso aqui, ó.
período Éfeso. Primeiro período é do ano 100, mais ou menos, ao ano 200 já depois de Cristo. De 100 a 200 depois de Cristo. Por que eu digo que é ano 100 e 200 depois de Cristo? Porque esse período, do ano 100 a 200, João morre de velho. João era conhecido como o apóstolo do amor. O apóstolo do amor. E João, ao morrer, se diz que começa a morrer o amor na igreja. Há vários escritos de Clemente, vários até discípulos de João que começam a falar de como João era um fator fundamental para trazer amor à igreja. Você vê em 1ª e 2ª João, você vê sempre João falando, filhinhos, amai-vos, ele falando com tanto amor, e ele era conhecido como o discípulo do amor. Agora, João morre, ele morre por volta de 96 depois de Cristo, já no ano 100, João não está mais presente. Então, começa o período Éfeso. E o que acontece justamente na mensagem para a igreja de Éfeso? Há uma ordem da parte do Espírito para João comunicar à igreja de Éfeso. E há vários elogios. Quais são os elogios? Conheço tuas obras, conheço o teu trabalho, a tua perseverança, você não suporta os homens maus, você também colocou à prova os que você acha de mentirosos, ou seja, o perfil positivo dessa igreja é muito bom. Porém, eu tenho uma coisa contra ti, esqueceste ou deixaste, não é esquecer, é deixaste. Muita gente fala esquecer o primeiro amor. A igreja não esquece o primeiro amor, ninguém esquece o primeiro amor, a gente vai deixando. Há uma diferença entre esquecer e deixar. Então já tiro essa palavra esquecer, que fica num costume falar esquecer o primeiro amor. Só que aqui diz claramente, tenho uma coisa contra ti, deixaste, tem outra versão que fala, abandonaste o primeiro amor. Exemplo, vou dar um exemplo de uma mãe. Uma mãe, ela pode esquecer ou perder o seu filho. De repente, ela estava no shopping, esqueceu do filho, um descuido, ela esqueceu do filho, ela perdeu o filho, sim. Isso acontece, ela se apavora até que o encontra. Agora, é diferente quando uma mãe abandona o filho, quando a mãe abre mão do filho e o larga por aí. E há muita mãe que abandona seu filho. Então, há duas colocações aqui. Sempre se fala, esqueceste ou perdeste o primeiro amor. Não, a igreja de Éfeso não esqueceu nem perdeu. Ela abandonou o primeiro amor. Deliberadamente foi abandonando e deixando. Ninguém desce do ônibus e diz, meu Deus, esqueci Jesus lá. Ficou lá, meu Deus, tenho que achar. Ninguém perde o primeiro amor que é Jesus como se perde um celular, não. A gente vai abandonando Jesus, a gente vai deixando Jesus, a gente aos poucos vai se afastando dele. E esse é o grande perigo que nós corremos sempre. Por isso temos que estar em comunhão, buscando a graça do Senhor. Então, em Apocalipse 2 nós vamos ver aqui, a igreja de Éfeso é uma igreja que abandona o primeiro amor. E olha só, era uma igreja que trabalhava, tinha eficácia no seu trabalho, no seu labor, tinha perseverança, não suportava homens maus, pronto, colocava à prova aqueles que eram mentirosos, enfim, suportava tudo pelo nome de Jesus, não se deixava esmorecer por qualquer coisa. Olha as características dessa igreja. Porém, essa igreja foi deixando a virtude do amor de Jesus, o amor de Deus. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Então, esse primeiro período, a igreja começa a se esfriar no amor, justamente com a marca da morte do apóstolo João, tá bom? Temos o segundo período, que é o período chamado Esmirna. Período Esmirna. Nós vamos analisar um por um, se não der para terminar, continuamos na próxima aula, tá bom? Período Esmirna. Sabe o que significa a palavra Esmirna? Significa mirra. É uma árvore amassada, triturada, que dá um bom cheiro, um grande perfume. Qual é o período Esmirna? É o período que
começa uma grande perseguição. Essa é a igreja perseguida. Essa igreja vai ser triturada e vai mais ou menos do ano de 200 até o ano 300. Vamos colocar aqui 200 a 300. Por quê? Porque essa igreja perseguida vai sofrer muito pelo poder de Roma. Roma começa a massacrar cristãos. Roma começa já a perseguir os apóstolos. Agora está perseguindo os seguidores dos apóstolos, seguidores de Jesus. A igreja está sob uma grande ameaça. E é um período onde a igreja sofre. Por isso Esmirna é um período, porque a mirra ela é triturada e dá um bom cheiro. Então, aqui temos muitos mártires. Até o ano 300 nós temos muitos mártires na igreja. E um período que assim há muita conversão, há muita gratuidade, porém há muita morte, há muito martírio em nome de Cristo. Aí vemos os circos romanos matando gente, vemos os shows. O próprio Nero, ele foi um dos grandes perseguidores, ou iniciadores da perseguição aos cristãos, e se faziam atrocidades com os cristãos. Nós vemos em Apocalipse capítulo 9, Apocalipse 2, 9, nós vemos já o início da carta a Esmirna. Especificamente, no versículo 8 e 9 diz assim: conheço a tua tribulação, tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se chamam judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Ou seja, é uma igreja que é martirizada, é uma igreja perseguida, é uma igreja atormentada pelo poder de Roma. E esse período aconteceu. Sabe até quando aconteceu? Pelo menos até o ano 300, eu vou colocar aqui entre parênteses 312. Por que até 312? Porque em 312 se levanta um homem chamado Constantino. Aí começa o terceiro período da igreja, é o período Pérgamo. Até então a igreja, aqui ela perde João, perde o amor, perde o apóstolo do amor, perde a glória do que é a virtude de seguir a Jesus por amor. Ela é martirizada, ela é perseguida, ela é triturada. Período Esmirna, período da mirra, onde ela começa a exalar o choro da perseguição. E aí vem o período Pérgamo. Pérgamo significa literalmente fortaleza, fortaleza. Fortaleza. Então, o que acontece é um período a partir de 312, onde a igreja que era fragilizada, a igreja que era perseguida, agora se torna uma fortaleza. Como é que a igreja se torna uma fortaleza? A pergunta é, será que essa fortaleza era segundo o coração de Deus? Será que era segundo os princípios do próprio Deus? A resposta é não. Por quê? Porque um homem se levanta, esse homem chamado Constantino, período Pérgamo, fortaleza, vai de 312, com quem? Um imperador romano. Constantino, ele faz o seguinte, ele diz que tem uma visão, ele era um bom político, era um demagogo, e ele vê que não havia sentido em perseguir os cristãos. Por quê? Porque os cristãos se espalham por toda a Europa. Os cristãos implantam igreja na Ásia Menor e ali o Império Romano está dominando. Então Constantino diz assim, peraí, você devia ser um homem muito inteligente, muito político e muito esperto e malandro, e diz, se você não pode ir com ele, você vai ter que se juntar a ele. Então, governo romano, o Império Romano, pare de perseguir cristãos. A partir de agora, nós vamos levantar o emblema da cruz e nós vamos nos tornar cristãos. Automaticamente, quando o imperador, ele, entre aspas, se converte ao cristianismo, todo mundo agora quer se converter. Então, ser cristão não é mais sinal de perseguição. Na Esmirna todo mundo perseguia, martirizava, agora virou status, só que há um problema, todo mundo quer ser cristão. Vamos, entre aspas, falar, deram carteirinha de cristão para todo mundo. A prostituta era cristã, o malfeitor era cristão, o cara podia ser um bandido, é cristão. Por quê? Porque o governador, então, o governador Constantino, o rei Constantino, oficializa
o cristianismo. Que cristianismo é esse? Só Deus sabe. E oficializa como religião oficial de Roma. Recalco aqui, a igreja apostólica não é de Roma. A igreja apostólica é de Jerusalém, é de Jerusalém. A base apostólica está em Jerusalém. Foi em Jerusalém que Jesus instituiu a igreja. Foi em Jerusalém que Jesus se despediu dos seus discípulos e disse: fiquem, em Roma não, fiquem em Jerusalém. Pode ler a Bíblia em Atos. Permanecei em Jerusalém até que venha sobre vós. Leia Atos capítulo 1, versículo 7 e 8, você vai ver quando Jesus é assunto ao céu, ele diz: permaneçam em Jerusalém. Essa é a base apostólica. E ali em Atos 2, se derrama o Espírito Santo em Pentecostes, na festa de Shavuot, e aí surge o potencial de uma igreja fortalecida pelo avivamento apostólico, pelo avivamento do Espírito Santo, e ali de Jerusalém, a central, a base, se espalha para as nações. Então, nunca Jesus estabeleceu uma igreja em Roma, nunca. Então, nós temos uma igreja, a igreja de Jerusalém. Por isso o próprio Jesus falou, de Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Lógico, chegou em Roma, chegou no Brasil, chegou na Inglaterra, chegou na África, em qualquer lugar vai chegar, mas a base sempre será Jerusalém. Então, Pérgamo, o que acontece? 312, essa igreja fragilizada se transforma numa igreja forte, fortaleza. Então, o poder romano se envolve com a eclesiologia, com a igreja, e essa igreja começa a se deturpar, começa a trazer doutrinas malignas. Até então Roma era politeísta, Roma era paganismo, Roma era culto a demônios, Roma tinha deuses pagãos influenciados pela Grécia, pelo panteão grego, e você vai ver muitos deuses pagãos de Roma. Mas o que acontece? Como agora todo mundo se cristianizou, começam a tirar dos pedestais esses deuses e começam a colocar ideias de deuses cristãos. Aí surge o paganismo, da idolatria, do culto aos santos, mais para frente a marolatria, e tanta coisa que não procede da sã doutrina, que não está nas Sagradas Escrituras. Então, aqui vemos, é um período terrível, porque o que acontece? Esse período vai até mais ou menos ano 400 depois de Cristo. Olha só, onde Constantino começa a se fortalecer, a igreja começa a criar status, vão passando os séculos, Constantino logicamente morre, vão passando os séculos e a igreja vai se enriquecendo, a igreja vai tomando poder, a igreja está envolvida com a política, a igreja começa a comandar, a igreja faz uma aliança, vai se aliançar com o Estado e ela começa a ditar regras, ela começa a ficar politizada, essa igreja se torna uma grande matrix e ela começa a mandar matar. Agora os cristãos não são mais perseguidos, agora a igreja começa a perseguir. Quem não é cristão vai morrer. Pesquise, por favor, o quanto a igreja já corrupta, ela mata judeus. Aí surge uma tal de Inquisição. Aí vemos outro período, e é um período terrível, diabólico. É o chamado período Tiatira. Período Tiatira. Esse período Tiatira é um período de profanação. Não esqueça que na igreja de Tiatira acontecia uma coisa. A igreja de Tiatira, ela tinha uma profetisa chamada Jezabel. Tiatira tinha um período, tinha uma mulher que tinha um espírito imundo chamado Jezabel. E Jezabel manipulava. Jezabel era como se fosse uma adúltera, um espírito diabólico de prostituição. Só que isso é simbólico. Por quê? Porque o período Tiatira vai de 400, ano de 400, até o ano de 1100, mais ou menos. O ano 1100. 1100.
que acontece nesse período? A igreja começa a entrar com o espírito de Jezabel. Ela começa a adulterar a doutrina. Ela proíbe a leitura da Bíblia. Quem lê Bíblia é condenado, é perseguido e é chamado de herege. A igreja implanta as indulgências. A igreja começa a perseguir aos que não querem aceitar a romanização da igreja. Não existe igreja apostólica de Roma, isso é invenção de homens. Existe a igreja apostólica de Jerusalém, fundada por Jesus Cristo. Então, começa a implantação de ideias malignas. Então, o que acontece? Antigamente Roma, presta atenção, Roma perseguia os apóstolos. Roma perseguia os líderes da igreja. Agora, a igreja se torna romana. Ela começa a perseguir os que não querem se submeter a ela. Há uma ala que ainda é apostólico, ainda é sujeito à sã doutrina. Há uma ala que não se corrompe, e principalmente com raízes judaicas, com raízes em Jerusalém, e esse remanescente começa a ser perseguido pela igreja romana, chamada Igreja Apostólica Romana. E essa igreja apostólica romana começa a perseguir homens que eram pastores, que eram evangelistas, que eram mestres e ensinadores. E tira esses títulos. Por isso tem muita gente hoje em dia que tem aversão ao título ou ao chamado ministério de apóstolo. Muitos não acreditam em profetas, muitos não acreditam mais em evangelistas. Por quê? Dizem isso terminou, porque a igreja levantou um lema, a igreja romana diz, a partir de agora não haverá mais unção de apóstolo, não haverá mais unção de profeta, nem de evangelista, muito menos de pastores. Os pastores passam a se chamar de padres. Agora eu lhe pergunto, aonde está na Bíblia? Aonde está na Bíblia o título padre, sendo que o próprio Jesus disse, a ninguém chameis de pai, a não ser o Pai Celestial que está no céu. O próprio Jesus falou isso. Agora, é tirada a autoridade apostólica e é colocado o papado. Agora eu lhe pergunto também, aonde está o papado na Bíblia? Aonde está o papado na Bíblia? Aonde tem confirmação o papado na Bíblia? Então, a igreja romana, ela inventa uma ideia totalmente adulterada. Isso é espírito de Tiatira. Esse período aqui é o espírito de enganação, é um espírito de adultério espiritual, um período de adultério espiritual, é um período de profanação espiritual. E começam a se levantar ideias que não estão na Bíblia. Purgatório, se conserva o latim nos cultos e nas missas. Por quê? Porque não é mais permitido ler a Bíblia no idioma original de cada lugar, de cada país, de cada pessoa. Então, há uma vamos falar assim, uma corrupção geral na igreja, e essa igreja quer à força tirar o poder do apostolado de Jerusalém e leva ela para Roma. Ali começa a se sediar uma grande perseguição. O que acontece? Muita gente começa a sofrer, se implanta a famosa Santíssima Inquisição, se levantam os jesuítas, homens sanguinários se inventam as maquinárias mais horríveis e mais terríveis para literalmente massacrar, triturar, mutilar pessoas que se opõem a essa doutrina maquiavélica da Inquisição. São vendidos pedaços de céu, são cobradas indulgências, e esse é um espírito imundo. E eu lhe digo, hoje em dia muito pastor está vivendo esse espírito imundo, muito padre está vivendo esse espírito imundo. Por quê? Ou está tendo essa direção maligna, porque ainda estão visando ganâncias pessoais. Então, nós precisamos compreender que são períodos, e esses períodos a igreja se corrompe, a igreja ela é observada processualmente pelo Espírito Santo e a igreja vai sendo tratada. Não esquecendo que em todos esses períodos tem um remanescente que se mantém vivo, que se mantém santo, que se mantém puro e busca a glória e a verdadeira e sã doutrina. Tá bom?
Nós vamos continuar quarta-feira, porque vamos ver o período Sardes, o período Filadélfia, o último período, que é o período que estamos vendo hoje, período Laodiceia. E na sexta-feira vamos terminar com um perfil do que é ser igreja de Cristo. O que é ser igreja? Porque nós temos hoje em dia o chamado de protestantismo, né? Taxado protestantismo. Eu sou protestante. Só que o protestantismo também se adulterou, porque ele se subdividiu em ideias. Eu sou batista. Eu sou anglicano. Eu sou luterano. Eu sou metodista. Eu sou presbiteriano. Eu sou assembleiano. Onde está isso na Bíblia? Onde está esse segmentarismo da igreja? A igreja é um corpo só lavado e redimido no sangue do Cordeiro. É um povo santo de boas obras que aguarda a vinda de Yeshua HaMashiach. Que Deus te abençoe. E será comentando, eu sei que é um tema muito polêmico, porém é um tema que precisa ser trazido nos dias de hoje. Por quê? Porque tanto o poder de Roma, como também a igreja atual, a igreja protestante, em muitos segmentos e muitas ideias, tem se corrompido geral. Agora, qual é a igreja verdadeira? Nós vamos falar sobre isso. Qual é a igreja verdadeira? Qual é a igreja de Cristo? E não se confunda, não é um título, não é uma denominação que vai ser a igreja ideal e verdadeira. Que Deus te abençoe, um abraço no coração, até quarta-feira, se assim Deus o permitir.